Olá, eu sou Karina Ávila, advogada, e nesse canal eu compartilho conteúdo de direito civil brasileiro. Esse vídeo de hoje é um resumo sobre uma série de vídeos que eu fiz sobre servidão de passagem, que você tem acesso aqui no canal, e eu também vou deixar o link de acesso aqui na descrição do vídeo. No final, eu também vou falar sobre 4 perguntas importantes a se fazer sobre alguma questão específica de servidão de passagem que você pode estar enfrentando na sua vida ou algum cliente seu pode estar lhe questionando. Então, vamos ao resumo. No primeiro vídeo, nós falamos sobre as questões, as formas de constituição das servidões de passagem. O que o Código Civil fala sobre as formas de constituição de servidão de passagem? Então, ali nos artigos 1378 e 1379, o Código Civil dispõe que as servidões de passagem podem ser constituídas por declaração expressa, ou testamento, ou por uso capião. Eu falei também, né, no vídeo primeiro, sobre alguns conceitos importantes que você precisa saber para entender essa questão das servidões. Então, por exemplo, nós falamos sobre a definição de prédio dominante e prédio serviente, né? Nós falamos que o Código Civil, ele fala, usa a palavra prédio, mas na verdade ela está se referindo a imóveis de um modo geral, pode ser uma casa, pode ser um terreno, então, que o prédio dominante é aquele que vai utilizar a servidão de acesso, o prédio serviente é aquele que vai ceder uma parte do imóvel para essa servidão de acesso. Nós falamos também sobre imóvel encravado, que é aquele imóvel que não tem acesso para uma via pública por nenhum dos seus lados. Tá? Então, ali no artigo 1378, fala sobre a forma de constituição, declaração expressa e testamento, e o 1379 sobre uso capião. Essa declaração expressa, como eu disse lá, pode ser feita tanto uma escritura pública de constituição de servidão em tabelionato e depois levada a registro, no registro de imóveis, como pode ser feito também um documento particular, nem que seja para ficar estabelecido ali entre os vizinhos que existe essa servidão de passagem. E esse documento pode, eventualmente, no futuro, ser usado para um pedido de uso capião, que é a figura do artigo 1379. Ali o Código Civil fala que pode ser constituída uma servidão por uso capião, desde que comprovado o requisito temporal, que é o requisito do tempo de uso, né? Então, ele fala ali sobre 10 anos de uso com título, né? Que título é esse? É um documento particular, provavelmente. Então, 10 anos com título e 20 anos sem título. Então, você veja aí a importância de se fazer ao menos um documento particular para identificar que existe aquela servidão, né? Porque a escritura pública, ela vai ser averbada lá na matrícula do imóvel serviente, né? Então, a constituição dela, ela é muito mais evidente. E, para um processo de uso capião, vai precisar ao menos um documento particular para provar a existência dessa servidão, né? A formalidade que foi instituída ali entre os vizinhos. E um outro requisito também que o artigo coloca é a questão da aparência da servidão. Essa servidão ela tem que ser aparente, por quê? Porque o uso capião, é a declaração de propriedade, né, sobre um imóvel ou uma servidão, ela é feita desde que comprovada o uso, a posse, né, sobre aquele pedaço de terra. Então, no caso da servidão, tem que se provar a aparência da servidão. Então, tem que ter lá pelo menos um trilho de carro, né? Se for uma passagem para veículos, se for uma passagem só de pedestres, tem que ter pelo menos ali uma calçada. Tá? Então, a necessidade também de demonstrar ao juízo ou ao oficial do registro de imóveis que vão analisar esse pedido de servidão, a aparência da servidão. Tá? Ali no vídeo 2, nós falamos sobre a forma de exercício dessa servidão, como é que o Código Civil rege aí a relação entre essas pessoas, né, os vizinhos ali, os donos do imóvel serviente e do imóvel dominante. Então, algumas regras que a gente pode citar aqui no nosso resumo é que o dono do prédio dominante, que é aquele que vai usar a servidão, ele que vai ser responsável pelas obras de conservação da servidão e, consequentemente, pelas despesas dessas obras, certo? E se
mais de alguma pessoa, né? Se mais pessoas forem donas dessa servidão, essas despesas vão ser rateadas. Então, pelo Código Civil, o dono do prédio serviente, aquele que cede a parte do seu imóvel para essa servidão, ele não vai ser obrigado a arcar com despesas de conservação da servidão, a não ser que as partes instituam isso num documento particular. Aí fica valendo o que foi dito ali entre os contratantes no documento particular, assim diz o Código Civil. Então, ali, outra questão também que o Código Civil coloca importante é que esse exercício da servidão pelo dono do imóvel dominante, do prédio dominante, ele não pode ser embaraçado de forma nenhuma pelo dono do prédio serviente. Então, ele tem o livre exercício de passagem ali por essa servidão, e essa servidão ela vai ser utilizada exclusivamente para esse fim, né, para passagem. Tá? Outra questão importante também que o Código Civil destaca ali, que vale a pena a gente mencionar aqui no resumo, é que quando houver um acréscimo a essa servidão, o dono do prédio serviente pode ser indenizado. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando uma fazenda tem uma pequena plantação e de repente essa plantação, esse cultivo cresce e essa fazenda precisa alargar essa servidão, que antes era uma servidão para veículos menores, né? Vai precisar alargar para passar ali uma frota de caminhões para transporte dessa desse cultivo que se tornou maior. Então, vai precisar fazer um alargamento dessa servidão. Nessa hipótese, segundo ali o artigo 1385, parágrafo 3º do Código Civil, o dono do prédio serviente pode ser indenizado pelo excesso dessa necessidade da servidão. No vídeo 3, nós falamos sobre as formas de extinção das servidões. Então, o Código Civil diz que, salvo nas desapropriações, que são formas de perda da propriedade por ato do poder público, né, regido por lei própria, conforme eu falei lá no vídeo 3, a servidão só se extingue por cancelamento. Então, aqui nesse primeiro artigo, que trata da extinção das servidões, está se referindo mais àquelas servidões que já são averbadas na matrícula do imóvel. Então, aqui pode ser feita uma escritura pública de cancelamento, né, entre os vizinhos, e essa escritura ser averbada lá na matrícula, e o oficial do registro de imóveis vai cancelar aquela servidão que está averbada lá na matrícula, no registro do imóvel serviente. Então, nos artigos 1388 e 1389, ali fala sobre as hipóteses em que não há comum acordo, né? Então, essa primeira hipótese, quando há comum acordo, as partes vão no tabelionato e fazem uma escritura de cancelamento, e quando não há acordo, o dono do imóvel serviente, que é a pessoa mais interessada, né, ao cancelamento dessa servidão, ele tem algumas possibilidades que o Código Civil dispõe aqui, nos artigos 1388 e 1389. O 1388, ele relaciona ali 3 possibilidades de cancelamento da servidão. A primeira é por renúncia do dominante. Então, o dominante tem que, nesse caso aqui, fazer um documento expresso renunciando àquela servidão, né? Se for uma escritura pública de renúncia de servidão, o dono do prédio serviente vai pegar essa escritura e averbá-la na matrícula, e o oficial do registro de imóveis vai cancelar essa servidão. Se for uma renúncia particular, o dono do prédio serviente vai precisar de uma declaração do juízo da comarca, né, através de uma ação judicial, para fazer esse cancelamento da servidão por renúncia. A outra hipótese do artigo 1388 é quando cessar a utilidade da servidão. Então, por exemplo, foi aberta uma via pública na frente do imóvel encravado, agora ele não necessita mais daquela servidão. Uma outra possibilidade de ela ser cancelada. E a terceira hipótese desse artigo é quando houver o resgate da servidão, que nada mais é quando o dono do imóvel serviente paga um valor para o dono do imóvel dominante para ter essa servidão de volta. E o artigo 1389, ele traz mais 3 possibilidades em que o dono do imóvel serviente pode pedir o cancelamento dessa servidão.
Então, a primeira hipótese é quando ele fizer prova da reunião dos dois prédios. Então, por exemplo, se ele comprou o imóvel dominante e quer reunir as matrículas ou não, enfim, ele comprovou que esses imóveis foram reunidos e em um só, ele pode pedir o cancelamento dessa servidão. A segunda hipótese ali do artigo é pela supressão de obras por contrato. Então, aqui, supressão de obras quer dizer que as partes resolveram tirar aquela calçada que tinha lá na servidão, né, extinguir, fechar aquela servidão mesmo e fizeram um documento comprovando isso. Então, essa é uma possibilidade de cancelamento da servidão. E a última hipótese aqui do artigo é pelo não uso por 10 anos contínuos. Então, se o dono do prédio serviente comprovou que o dono do prédio dominante não usa mais aquela servidão por 10 anos contínuos, ele pode pedir o cancelamento ao juízo da comarca, tá bom? Através de uma ação judicial. Então, agora que você já sabe o que o Código Civil diz, rege, né, sobre essas questões aí de servidão de passagem, vamos ver quais são as 4 perguntas importantes para você se fazer para definir alguma questão sobre servidão de passagem que você esteja passando aí na sua vida ou na vida de algum cliente que você esteja atendendo. Mas antes, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, se ele está sendo útil para você, trazendo clareza, porque assim ajuda o objetivo desse canal, que é levar a informação útil ao maior número de pessoas possível, tá bom? Então, a primeira pergunta que você deve se fazer é: qual é o seu imóvel? Ele é o imóvel dominante ou o imóvel serviente? Né? Ele é um imóvel encravado? Então, a primeira questão a se definir é quais são as características desse imóvel. Quais são as características? Ele é que precisa da servidão de acesso ou é ele que vai ceder a servidão de acesso? Então, essa é a primeira pergunta essencial a se fazer quando for definir aí as estratégias da defesa de uma servidão, né? E a segunda pergunta é: qual é a utilidade da servidão para o seu imóvel? Qual é a utilidade? Ela é para pedestres? Ela é para veículo? Né? Qual é a aparência dela? Né? Ela tem um trilho de veículos? Ela é calçada? Ou ela é só um mato fechado que parece um caminho abandonado? Tá? Então, essa segunda questão é importante para verificar aí no seu caso específico. A terceira pergunta importante é: você já conversou com seu vizinho sobre a constituição dessa servidão? Você conversou com ele da possibilidade de fazer uma escritura pública dessa servidão, né? Os imóveis são matriculados ou são imóveis só de posse? Né? Então, essa é uma pergunta importante, essa é uma questão importante a ser analisada. Os vizinhos, eles têm que conversar, né? Se não tiver conversa, infelizmente vai ser, quem vai regir aí a situação vai ser o Código Civil. Mas se puder evitar um processo judicial, né, uma forma de ser menos onerosa aí para ambas as partes, vai ter menos despesas para as partes, não vão gastar com advogados, custas processuais, e menos tempo também, porque nós sabemos que o Poder Judiciário é precário, né? Tem um serviço precário porque atende uma demanda muito grande, então o ideal é que as partes conversem e se acertem ali. Né? Então, conversa com o seu vizinho, vamos fazer uma escritura pública de constituição dessa servidão. Ah, não temos condições financeiras para fazer uma escritura pública. Realmente é um documento que exige um certo investimento, né? Eles vão pedir uma série de documentos, tem os valores de emolumentos do tabelionato, depois do registro de imóveis, leva um certo tempo para fazer essa escritura. Ou vamos fazer pelo menos um contrato particular, né? Vamos fazer uma consulta num advogado para tratar aqui do nosso caso específico, para colocar as cláusulas que são importantes para nós, né? E vamos fazer esse documento particular. Então, converse com seu vizinho. Essa terceira pergunta é uma das mais importantes também. E a quarta questão é: quanto tempo você usa já essa servidão? Aqui para você já ir montando a sua estratégia, né? Então, se você pretende no futuro pedir uma usucapião dessa servidão, não conseguiu conversar com ninguém, né? Então, quanto tempo você usa essa servidão, né? Qual é a aparência dela? Ela precisa ser aparente,
né? Então, ela tem aquela calçada lá, ela parece que tem mais de 10 anos de uso, né? Não, isso aqui já está há uns 30 anos eu uso essa servidão. Então, quanto tempo de uso você tem aí sobre essa servidão? É uma outra questão importante para depois analisar com tudo aquilo que o Código Civil colocou de regras ali e você encaixar o seu caso específico ali nas regras da lei, tá bom? Então, esse foi o resumo sobre os vídeos de servidão de passagem. Se esse vídeo foi útil para você, clica em gostei, compartilha com seus colegas, seus amigos, alguém que você sabe que está precisando. Deixa o seu comentário, se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder em algum momento. E se inscreve no canal, assim você ajuda a levar esse canal mais adiante, né, para mais pessoas poderem tirar dúvidas sobre suas questões pessoais, que esse é o objetivo do nosso canal, auxiliar com informação útil, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e participação e até o próximo vídeo.